Olá, alunos e alunas, sejam bem-vindos à nossa segunda videoaula do curso Produtor e Derivados do Leite do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais. Espero que vocês tirem bastante proveito e que possam utilizar no seu dia a dia os conhecimentos aqui adquiridos. Peço que em nossas aulas esteja munido de papel e caneta, para que, se dúvidas surgirem, vocês possam postar as mesmas em nossos fóruns. Tira dúvidas. Lembrando que cada dúvida deve ser postada no fórum pertinente a cada aula. Vimos na nossa última aula um breve histórico sobre o leite, assim como sua formação, as características e propriedades e componentes do leite. Dando continuidade à nossa aula de histórico e características da produção de leite e derivados, hoje iremos estudar a importância da produção de seus derivados e os conceitos dos principais produtos lácteos. Vamos lá? Os derivados do leite são produtos comestíveis constituídos de leite como principal elemento em sua composição, sendo denominados de produtos lácteos. Podemos citar como exemplo o queijo, o iogurte, a manteiga, o doce de leite, creme de leite, entre outros. A utilização do leite cru não é recomendado, pelo fato que o leite pode conter bactérias patogênicas causadoras de doença. O consumo, tanto na forma in natura como na produção de seus derivados, só deve ser feito após a pasteurização. Para a produção de derivados do leite, a legislação brasileira torna obrigatória a utilização de leite pasteurizado. Esta operação consiste no aquecimento do leite a uma determinada temperatura, por um tempo determinado, com o objetivo de eliminar as bactérias patogênicas e reduzir as deterioradoras, seguido do resfriamento. Com a pasteurização, estaremos cumprindo o que determina a lei, mas também garantindo um leite bacteriologicamente saudável e diminuindo a carga microbiana, que poderiam acarretar defeitos na produção. Temos a pasteurização rápida, a qual consiste no aquecimento a 72 graus Celsius ou 75 graus Celsius durante 15 segundos, seguido do resfriamento, a temperatura que ele vai ser utilizado. É a pasteurização mais utilizada em indústrias de médio e grande porte, sendo utilizado equipamento de troca de calor a placa específico para este processo. Já a pasteurização lenta consiste no aquecimento do leite a 65 graus Celsius durante 30 minutos, seguido do resfriamento, a temperatura que ele vai ser utilizado. A pasteurização mais utilizada em pequena escala e na produção artesanal é essa lenta, por ser um processo que requer instalações simples, de baixo custo. Pode ser feito em casa, dispensa o uso de equipamentos sofisticados e é eficaz. A sequência de pasteurização lenta: colocar o leite filtrado no recipiente, aquecer o leite a 65 graus, com ou sem uso de banho-maria, mantendo essa temperatura durante 30 minutos, com agitação constante, promovendo o aquecimento uniforme. Após esse tempo, resfriar o leite à temperatura que vai ser utilizado, ou 5 graus Celsius para armazenamento. Na pasteurização, são utilizadas temperaturas inferiores à da fervura do leite. Por quê? Para que não ocorra perda significativa no seu valor nutricional e nas suas propriedades tecnológicas. No Brasil, a produção de seus derivados vem crescendo a cada ano. O Brasil produziu 33 bilhões de litros de leite, sendo apenas uma pequena parte destinada à exportação. O Brasil ocupa hoje o lugar de destaque na produção mundial de leite. Somos o terceiro maior produtor do mundo. O gado leiteiro brasileiro é conhecido pela qualidade de sua produção. Aqui,
As raças mais comuns são a holandesa e a mestiça. Como derivados do leite, podemos citar o queijo. O queijo é um produto obtido pela coagulação do leite, seguida de uma desidratação da coalhada, podendo ser fresco ou maturado. O valor nutritivo do queijo coloca o alimento entre os mais completos e recomendáveis para a dieta de um indivíduo, apresentando alta concentração de proteínas, gorduras, sais minerais e vitaminas. Segundo o RISPOA, entende-se por queijo o produto fresco, ou seja, que está pronto para o consumo logo após a sua fabricação, ou o maturado, que sofreu as trocas bioquímicas e físicas, que se obtém por separação parcial do soro do leite ou leite reconstituído, ou de soros lácteos coagulados pela ação física do coalho, enzimas específicas de bactérias específicas ou de ácidos orgânicos, isolados ou combinados, todos de qualidade apta para o uso alimentar, com ou sem agregação de substâncias alimentícias, seja especiarias, condimentos, aditivos especificamente indicados, substâncias aromatizantes e matérias corantes. Existem diversas maneiras de se classificar um queijo. Podemos classificar o queijo através da forma, a obtenção através do tratamento da massa, além da classificação quanto ao teor de gordura. Quanto à forma de obtenção da massa, podemos ter a massa obtida por coalho, são queijos em que a precipitação da massa é obtida pela coagulação enzimática do leite. São exemplo os queijos prato, Minas, parmesão e mussarela. A massa obtida por fermentação ácida, a precipitação do leite é obtida pela sua fermentação ácida, reduzindo o pH. A exemplo, temos o queijo cottage e o cheddar. Massa extraída do soro, a precipitação da massa é obtida pela aplicação do calor, ajudado pela adição de uma solução ácida, como o queijo ricota. Já a massa obtida por fusão, ela é obtida pela ação do calor com sais fundentes, como os queijos fundidos ou pasteurizados. Podemos classificar quanto ao tratamento da massa. Nós temos a massa crua, são os queijos cuja massa não sofre nenhum aquecimento, além daquele do leite, para que se processe a coagulação. A massa semicozida são os queijos cuja massa sofre um aquecimento até uma temperatura máxima de 45 graus Celsius. A massa cozida são aqueles queijos cuja massa sofre um aquecimento superior a 55 graus Celsius. Já quanto ao teor de gordura, podemos classificar em queijo gordo, é o queijo em que o teor de gordura é superior a 40%. O queijo meio gordo, o teor de gordura está entre 25% a 40%. O queijo magro, de 15% a 25%. E o desnatado, inferior a 15%. Na fabricação do queijo Minas Frescal, ele apresenta um formato cilíndrico, com peso entre meio quilo a 3 quilos, com coloração esbranquiçada, textura fechada ou aberta, poucas olhaduras mecânicas, consistência mole, sabor suave e ligeiramente ácido. Seu rendimento varia entre 5 a 7 litros de leite para 1 quilo de queijo, e por ser um queijo com alta umidade, se torna altamente perecível em relação aos outros queijos. A produção do queijo mussarela, segundo o RISPOA, entende-se por queijo mussarela o queijo obtido pela filagem da massa acidificada, que é o produto intermediário obtido por coagulação do leite por meio de coalho e outras enzimas coagulantes, complementado ou não pela ação de bactérias lácteas específicas. Uma boa mussarela deve possuir crosta fina, consistência semidura, textura compacta, fechada, coloração esbranquiçada, odor suave e um sabor ligeiramente ácido a salgado. Além disso, características especiais como
boa fatiabilidade, bom derretimento, não escurecer quando assada, não separar muito gordura quando aquecida. Seu formato é variável, sendo aquela para consumo direto é encontrada na forma de bolinha, trancinha, palitinho, nozinho, enquanto para o consumo indireto na forma de paralelepípedo com peso variando entre meio quilo a 3 quilos. O rendimento de fabricação também pode variar. Uma boa mussarela fatiável deve apresentar um rendimento entre 9 a 10 litros de leite por quilo de queijo, dependendo da composição do leite. Já a produção de ricota, o RISPOA define a ricota fresca, é o produto obtido da albumina de soro de queijos, adicionado de leite até 20% do seu volume, tratado convenientemente e tendo o máximo de 3 dias de fabricação. A ricota ela deve apresentar um formato cilíndrico, um peso de 300 gramas a 1 kg, uma crosta rugosa, não formada ou pouco nítida. A consistência deve ser mole, não pastosa e friável. A sua textura fechada ou com alguns buracos mecânicos. A sua cor branca ou branco creme. E o odor e sabor próprios da ricota. Para a produção de queijo, utilizar leite de boa qualidade, com acidez entre 15 a 18 graus. Leite filtrado ou pasteurizado. A produção de requeijão, segundo o RISPOA, é o produto obtido pela fusão de massa coalhada, cozida ou não, dessorada e lavada, obtida por coagulação ácida e ou enzimática do leite. O produto poderá estar adicionado de condimentos, especiarias ou outras substâncias alimentícias. O requeijão tradicional é um produto lácteo tipicamente brasileiro, produzido em pequenas instalações e na fazenda, pelo aproveitamento do leite desclassificado ou do leite excedente. São muitas variedades de requeijão, obtidas por acidificação direta ou controlada. Não há padrão para o produto comercializado com esse nome. Seu teor de umidade é muito variável, podendo ser duro, como o requeijão do Nordeste, ou macio, quase pastoso, como o requeijão mineiro ou comum. O requeijão mineiro é um produto ligeiramente salgado, obtido pela coagulação espontânea do leite, geralmente desnatado, seguido de dessoramento e lavagem da massa. A massa proteica é dispersa a quente com o creme. O produto deve ser isento de oleaduras, compactos, porém macio. O aproveitamento do leite ácido, resultante da atividade de bactérias acidificantes, por falta de condições de preservação pelo frio ou pelo transporte demorado, pode contribuir para o aumento da rentabilidade do laticínio, que conta, assim, com um produto a mais na sua linha de produção. E sob o ponto de vista higiênico-sanitário, não há necessidade de pasteurização da matéria-prima, pois o requeijão é submetido a um processo térmico drástico. A matéria-prima utilizada para a fabricação da manteiga é o creme, também chamado de nata. Esse creme apresenta uma coloração branca amarelada e forma-se na superfície do leite em repouso, em razão da sua menor densidade. A manteiga é o produto da gordura láctea do leite de vaca, obtido pela bateção e malaxagem, com ou sem modificação biológica de creme pasteurizado, que se transforma em uma emulsão. A manteiga é composta de grande quantidade de gordura, possuindo cerca de 80% de gordura, e o restante é constituído de água, resíduos de lactose e proteínas do leite. Do ponto de vista químico, a gordura ocasiona na manteiga o seu sabor peculiar. Falaremos agora dos conceitos e tipos de iogurte. O iogurte é um leite fermentado mais importante economicamente, obtido da coagulação do leite pela ação de 2 micro-organismos, lactobacilos bulgáricos e Streptococcus thermophilus, e que fornece uma melhor assimilação,
pelo organismo de certos componentes, principalmente a lactose e proteínas. Leite fermentado é o processo resultante de fermentação láctea. Pode ser adicionado ou não de frutas, açúcar e outros ingredientes, que melhore sua apresentação e modifique o seu sabor. O consumo no Brasil, apesar de ter apresentado taxa excepcional de crescimento nos últimos anos, ainda é pequeno se comparado ao dos países mais desenvolvidos. A tendência para os próximos anos é de um grande crescimento do consumo desse produto, devido à sua imagem positiva de alimento saudável e nutritivo, e também as variações que ele vem apresentando no mercado, tais como iogurte congelado tipo sorvete, em formas de bebidas, com os mais diversos sabores. Nesta última década, houve uma expansão muito grande na produção de iogurtes líquidos e de bebidas lácteas, as quais são produzidas a custo baixo, a partir do aproveitamento do soro, que normalmente é jogado fora, mas apresenta alto valor nutricional. Existe hoje no mercado vários tipos de iogurte, classificados de acordo com o processo de elaboração, adição de ingredientes, composição, consistências e textura. São eles: iogurte tradicional, no qual o processo de fermentação ocorre dentro da própria embalagem, não sofre homogeneização e o resultado é um produto firme, mais ou menos consistente. O iogurte batido, o processo de fermentação ocorre em fermentadeiras ou incubadoras, com posterior quebra do coágulo. O iogurte líquido, o processo de fermentação, é realizado em tanques, é comercializado em embalagens plásticas, tipo garrafa ou tipo longa-vida. As bebidas lácteas, além de iogurte, contêm soro de queijo e, assim, não podem ser denominados iogurte, pois o teor de sólidos não gordurosos do leite não atende à especificação mínima. A produção de doce de leite é o produto resultante da cocção da mistura de leite e açúcar, adicionado ou não de outras substâncias, como coco, amendoim, ameixa e etc., até alcançar a concentração conveniente. Existem dois tipos de doce de leite, a em pasta e a em tablets. O doce de leite pastoso apresenta-se sob a forma de pasta. Como o próprio nome diz, possui textura uniforme, sem cristais, coloração marrom e sabor característico. É muito utilizado como sobremesa, em tortas, rocamboles, canudinhos e outros produtos do gênero. Já o doce em barra apresenta-se cristalizado, sob a forma de blocos, a sua colorização e textura uniforme e normalmente é consumido como sobremesas em pedaços. Gente, a diferença entre o doce pastoso e a barra é devido ao teor de sólidos totais e sacarose, que no doce em barra é maior do que no doce em pasta, e do processo de fabricação, já que no doce em barra se faz a bateção no final do processo. O que é a bateção? A bateção é um processo que consiste em jogar o doce contra a parede do tacho, com auxílio de uma colher, apropriada para permitir que ocorra o tombo do doce. Esse processo é responsável pela cristalização da sacarose, uma vez que provoca o encontro dos cristais, que leva à textura desejada e à característica do doce em barra. A bateção também tem o objetivo de resfriar o produto e promover a incorporação de ar no doce. O doce de leite é um produto de alto valor nutritivo, aliado ao excelente sabor, podendo contribuir com significativa porcentagem de proteínas, vitaminas e minerais. A obtenção do creme de leite ocorre da seguinte maneira: a separação da gordura é feita aproveitando-se a diferença de densidade entre a matéria gorda e os demais componentes do leite. Atualmente, esta operação, chamada desnatamento, é realizada com auxílio de centrífugas, as quais apresentam melhores resultados, são as herméticas,
nas quais a porcentagem de gordura no leite desnatado pode ser menor que 0,04%, dependendo da temperatura de trabalho. Quanto maior for a temperatura de trabalho, menor será a separação da gordura. Porém, deve-se levar em consideração que, se o leite tiver uma acidez elevada, haverá coagulação parcial da caseína, com consequente obstrução da centrífuga. A qualidade do creme de leite depende da composição do leite inicial. A produção de derivados com soro, segundo o RISPOA, ele entende o soro de leite como o líquido residual obtido a partir da coagulação do leite, destinado à fabricação de queijos e caseína. O doce de leite com soro é um doce que apresenta texturas mais firmes, mas não sofre alteração perceptível, sendo muito idêntico ao doce de leite em pedaço, o doce tradicional. Tem-se também a bebida com soro de leite, que deve ser consumida no momento em que é feita, isto é, ela não pode ser armazenada. O leite e os produtos lácteos têm sua importância não só na alimentação, como na saúde do consumidor, também é importante fonte de divisas. Para a região produtora de leite e derivados, como para o país que vem buscando novas tecnologias e melhorias no processo de obtenção e produção, visando o aumento da produção e melhoria da qualidade. A busca por alimentos saudáveis, por uma melhor qualidade de vida e por uma dieta mais adequada, vem revelando ao cenário mundial um aumento no consumo de leite e derivados lácteos, ao lado de uma crescente preocupação com a qualidade desses alimentos. Possivelmente, as questões relacionadas às condições higiênicas sanitárias seja o aspecto mais importante no que se refere à qualidade do leite. E a adoção das chamadas boas práticas pode interferir diretamente na qualidade do produto final e na segurança alimentar. A importância de aproveitar os derivados do leite na pequena produção é interessante que a gente chegue até o final da cadeia produtiva. Com isso, iremos agregar valor ao nosso produto. Bem, caros alunos e alunas, chegamos ao final de nossa aula. Agradeço a todos pela atenção, bons estudos, não deixe de participar dos fóruns e atividades propostas. Até a próxima!